abre aspas. Eu criei o Oasis porque nunca me sentia em casa no mundo real. Eu não sabia como me conectar com as pessoas lá. Eu tive medo por toda a minha vida, até o dia em que eu soube que a minha vida estava acabando. E foi aí que eu percebi que, por mais aterrorizante e dolorosa que a realidade seja, ela também é o único lugar onde você pode conseguir uma refeição decente, porque a realidade é real. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Começando a edição de número 58 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório, a gente abriu o programa com uma fala do personagem Halliday, criador do jogo virtual Oasis em Jogador Número 1, novo filme do Steven Spielberg, que foi lançado no final de março, continua em cartaz nos cinemas, e esse personagem é vivido pelo Mark Rylance, um ator que vem trabalhando aí com Spielberg há vários filmes, e lembrando, claro, que o roteiro é baseado no livro de Ernest Cline, também chamado Jogador Número 1, que foi adaptado para o cinema agora. E esse é o tema do nosso programa de hoje, Jogador Número 1 de Steven Spielberg. E o nosso convidado é da família Cinematório, o querido Leandro Luz, do podcast Plano Sequência, e ele também escreveu uma crítica muito legal sobre o filme, né? A crítica está no site, se vocês ainda não leram, corram para ler, porque está muito legal mesmo. E a gente chamou ele para discutir e aprofundar as ideias, né, que ele escreveu na crítica e falar sobre outras coisas também, outras questões que a gente acabou pensando a partir do filme. Certamente, um filme inclusive que tem dividido as pessoas, né? Acho que até surpreendentemente, ou não, porque o Spielberg tem haters, né? De longa data, inclusive. Mas esse filme que, inclusive, foi aí classificado como um crowd pleaser, né? Ou seja, um filme que agrada o público, feito para agradar o público, e realmente, dentre os blockbusters que o Spielberg dirigiu aí nos últimos anos, é realmente um dos mais agradáveis, de fato, mas mesmo assim é um filme que tem dividido aí as opiniões. Bom, a gente aqui gostou bastante, o Leandro também, mas mesmo assim durante a discussão a gente levantou alguns problemas. Então, você que ainda não viu o filme, faça isso, porque o programa tá cheio de spoilers, tá? Não nos travamos em relação a falar sobre detalhes de cenas do filme, coisas que acontecem. Então, a recomendação é que você veja o filme antes, tá bom? E aí a gente foi discutindo, a gente nem fez, na verdade, uma análise do filme, né? A gente foi discutindo mais temas que estão ali. Mas, enfim, o papo ficou até bem grande, mais longo do que a gente esperava, mas a gente espera que você goste e depois dê o feedback pra gente, que é sempre muito importante. E antes de seguirmos para o debate, os recadinhos de praxis, Raquel. É isso aí, para você ter o nosso Cinematório Café fresquinho toda semana, basta assinar o nosso feed do Cinematório Café, né, no seu agregador de podcast favorito, ou você pode assinar o feed geral e receber todos os podcasts da família Cinematório. Além do Cinematório Café, o Em Foco, o Plano Sequência, que o próprio Leandro Luz participa, o Cinefonia também. E você que utiliza o iTunes ou o aplicativo de podcasts da Apple, por favor, avalie o Cinematório, dê lá uma nota para o nosso podcast, de preferência 5 estrelas, e deixe também um comentário, se possível, para que a gente chegue a mais pessoas. Você que quer colaborar com o Cinematório para nos ajudar a crescer, também tem a nossa campanha de financiamento coletivo, com a qual você pode se tornar um padrinho ou madrinha. É só você clicar no banner que está aí na home do site ou na página deste programa para você conhecer as recompensas que oferecemos. Temos a newsletter semanal, que traz um apanhado de notícias da semana e também dicas de filmes para você ver em streaming, no conforto da sua casa. E tem também o nosso Cineclube,
em que escolhemos um filme para debatermos por mês através de videoconferência. É um benefício exclusivo para quem é padrinho ou madrinha do Cinematório. Bom, então agora é só puxar a sua cadeira ou sentar no seu sofá, enfim, onde você se sentir mais confortável. Ou se você também estiver aí em trânsito, é só ajeitar o seu fone de ouvido e começar a ouvir o nosso programa sobre Jogador Número 1. Hoje recebemos mais uma vez no Cinematório Café Leandro Luz, que vem para iluminar o nosso podcast. Tadinho. Quantas vezes ele escuta isso, né? Pois é. Né? Oi. E aí, Renato, Raquel, tudo bom? Beleza, cara. E você? Tudo bem. Tudo certinho. Joia. A gente está explorando o Leandro, que semana passada já esteve conosco para falar do Lugar Silencioso. E agora a gente fala sobre o filme do Spielberg, que na verdade já era pra gente ter feito esse programa, mas acabou que aconteceram outras tarefas, outros imprevistos, e acabou que a gente não pôde gravar logo depois que o filme estreou. Mas ele ainda está tendo uma boa repercussão aí nos cinemas, né? Recorde de bilheteria, impulsionou o Spielberg aí pro clube único do diretor que arrecadou 10 bilhões de dólares na carreira. Uou, isso eu não estava sabendo. Primeiro e único membro desse clube. Caraca. Então, o filme continua em cartaz no Brasil, ainda com várias sessões. Então, a gente bate um papo agora sobre o Jogador Número 1. O Leandro que escreveu uma crítica do filme no Cinematório. E eu queria que a gente começasse falando justamente sobre uma comparação bem interessante que o Leandro faz no começo do texto com a Fantástica Fábrica de Chocolate. Fala um pouquinho disso pra gente, Leandro. Quando eu pensei, enfim, assisti o filme e pensei o que escrever primeiro e tal, a primeira coisa que me veio na cabeça, assim, foi a primeira coisa que também me veio à cabeça quando eu tava assistindo, foi justamente essa associação com um espírito ali que tinha também no A Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Tanto no livro do Roald Dahl, como no filme protagonizado pelo Gene Wilder, né, e tal. Sim. Que é isso, me parece que por mais que sejam filmes muito diferentes em termos, né, de linguagem e tal, acho que eles compartilham de um universo meio desesperançoso, assim, né? Lidando ali com pessoas, com famílias em situação financeira, né, muito delicada, muito pobre, assim, e com uma pontinha, um raio de esperança sendo representado ali por uma busca, né, por uma busca que você tem que fazer e tal para alcançar algo que dá uma esperança a esse povo, a essas pessoas e tal. E acho que é isso, né? Na Fantástica Fábrica de Chocolate você tinha a coisa do bilhete dourado dentro dos tabletes de chocolate e tal. E no Jogador Número 1 a gente tem a coisa das chaves, né? Que levariam a pessoa a encontrar, enfim, ser ali o dono da empresa e poder decidir os caminhos tanto estéticos, né? Em termos de conteúdo, como o controle financeiro também da empresa. Massa, eu gostei muito dessa comparação e também da ligação com o filme anterior do Spielberg, não anterior imediatamente, mas pelo menos dentro de um mesmo gênero, que é O Bom Gigante Amigo, que é baseado numa obra do Roald Dahl, né? Também é. Que não é um filme muito bom, né? Eu não curto muito. Eu achei um pouco fraco também quando eu vi E é isso, eu acho que eu tava um pouco sedento também para ver o Spielberg dirigindo um bom blockbuster de novo, assim. E pra mim, Jogador Número 1 é um exemplo de um bom filme, assim, desse tipo de filme que o Spielberg, né, fez a carreira dele toda, né? A Raquel não viu, né, O Bom Gigante Amigo? Não vi. Mas é que eu fico com o pé atrás com esse Spielberg recente fazendo blockbuster, é que me parece que ele não tem se dado muito bem com animação digital, né? E no Bom Gigante Amigo ele pega ali o gigante
sendo esse personagem feito em computação digital, que é feito aquela captura de performance, né, com o Mark Rylance, que virou um ator recorrente aí na carreira dele, desde o Ponte dos Espiões. Mas me parece uma coisa meio dura, sabe? Parece que ele não tá sabendo direito lidar com esse tipo de animação, o que já me incomodava bastante no Tintin. Embora eu goste, ache bem bacana as aventuras do Tintin, mas em termos assim, de animação, me causa um certo estranhamento, sabe? Então me afasta, não me parece muito assim um filme do Spielberg. E aqui no Jogador Número 1, acho que ele consegue dosar bem, indo entre os dois mundos, né? Quando ele entra lá no Oasis, que aí tem toda aqueles personagens todos feitos em computação digital, em animação, e do outro lado ele dosa isso com os atores, né? E a utilização de sets e tudo mais. Então eu acho que esse filme ele acertou mais, assim, acho que ele conseguiu dosar, equilibrar mais o uso da tecnologia. Então acho que até por isso que funcionou melhor pra mim, sabe? Sobre a comparação com a Fantástica Fábrica de Chocolates, foi tão certeira, Leandro, que eu li outro dia que o próprio autor do livro, o Ernest Cline, ou Cline, acho que é Cline mesmo, né? Ele falou o seguinte: se o Willy Wonka fosse um designer de videogames, em vez de um fabricante de doces, e ele tivesse escondido seu bilhete dourado dentro do maior videogame do mundo, essa é a essência da história. Então, tipo, acertou demais, cara. Porque depois que eu li também, eu fiquei pensando, realmente tem toda essa aventura, né? E de esperança mesmo, assim. Sendo que é uma realidade tão difícil. E ali se apresenta uma possibilidade a mais, assim. Uma possibilidade de transformar essa realidade. Mais do que uma fuga, mas uma possibilidade de transformação. Você chegou a ler o livro, Leandro? Não li. Apesar de ter ficado com vontade de ler depois de ter visto o filme. Isso raramente acontece, assim. Geralmente eu assisto o filme e falo, não vou ler não, né? Porque, pô... sei lá, exatamente. Isso acontece comigo também. Eu também não li, mas assim, me deu curiosidade mesmo, até porque parece que são obras diferentes, porque no livro o próprio Spielberg é muito citado, né, como referência. Mas e aí a gente tem aqui um caso curioso, né, de que uma pessoa que é citada acaba adaptando a obra, né? E ele meio que se exclui, né, das várias citações que tem ali no filme, apesar de a gente sentir, né, a todo momento a presença dele, porque ele ajudou a construir esse universo de cultura pop dos anos 80 e 90. Claro. Mas a gente não sente tanto assim a autorreferência, né? Por exemplo, não tem o ET, né? Poderia ser um personagem facilmente inserido naquele universo. Né? Se fosse outro diretor fazendo, com certeza colocaria um ET naquele videogame. Mas tem o Tiranossauro, né? Do Jurassic Park, então tem outras referências. Eu tava conversando com a Marina, né? Que leu o livro e viu o filme, e ela tava dizendo assim que... E aí eu li também umas entrevistas do próprio Spielberg, que tipo... Ele mesmo teve um esforço, assim, de dar uma lavada também em algumas referências que eram associadas a ele, sabe, do próprio livro. Pra isso não ficar uma coisa meio autoindulgente, assim, né, tipo... Sim. Ele colocando várias referências sobre ele e tal. Agora, só essa coisa pra fechar, tanto em relação à coisa da Fantástica Fábrica de Chocolate quanto da adaptação, eu certamente vou comprar esse livro, nem que seja pra, sei lá, começar a ler, mesmo que eu não goste, parar, mas... Eu acho que é uma boa pra dar, sei lá, eu tenho um irmão de 9 anos, sabe? Eu acho que tem um primo também de 12, então eu acho que assim, pode ser um livro interessante um livro infanto-juvenil interessante, sabe? Divertido, assim, por mais que ele carregue essas referências que talvez uma criança de hoje não tenha, eu não sei, me parece que é uma aventura, e pelos relatos que eu li de quem leu o livro, me parece ser uma leitura bem interessante, assim, bem engajado. Eu acho legal, não sei, pretendo dar pra alguém, assim, pro meu irmão, pro meu primo, alguma coisa assim. E só essa coisa do Willy Wonka, assim, legal isso que você trouxe, Raquel, porque eu também tava vendo umas entrevistas e tal, e parece que teve uns rumores aí de que o Spielberg sondou o Gene Wilder pra interpretar o Halliday, né, que é o criador do Oasis. Parece que ele foi sondado, assim, eu não sei se é verdade, até que ponto isso é só boato,
Mas eu acho que faz todo sentido, né? Imagina o Gene Wilder interpretando o Halliday, né? Ia ser incrível. E eu até acho que o Mark Rylance, e isso eu até coloco no meu texto, assim, que eu acho que o Mark Rylance até tem uns trejeitos do Gene Wilder interpretando o Willy Wonka, assim, em alguns momentos. Concordo. Cabelo também. Sem dúvida seria possível, né? O Gene Wilder morreu tem pouco tempo, né? Então seria até 2016, um resgate, né, desse ator que meio que ficou aí num ostracismo, a gente não via muito dele. Ele tinha se não sei nem se ele estava trabalhando exatamente, estava aposentado. Estava aposentado, Mas aí parece que o Spielberg não convenceu, assim. Mas seria legal. Seria belíssimo, né? Nossa, seria a gente vê-o de volta num filme desse. Bom, você, Leandro, de nós três aqui é o mais novo. Você nasceu exatamente em qual ano? Eu nasci em 91. 91. Baby. Não, baby. Já após aí a década de ouro, né? Já é da década. Mas essas referências você certamente pegou facilmente porque você é cinéfilo, você viu os filmes, acredito que ainda na infância, na adolescência. Muito antes de questões de cinefilia, assim, acho que ET, Jurassic Park, todos esses filmes, eles estão no meu imaginário desde sempre, assim. Eu acho que eu fui criar, minha infância de cinema se deu basicamente a partir de filmes, 3 vertentes, assim, sei lá, filmes da Disney, que eram os filmes que eu via repetidas vezes, assim, de VHS, né, que a gente ou alugava ou que meus pais compravam. E outras 2 vertentes, assim, a outra era a Sessão da Tarde, que, enfim, passava trocentos filmes da década de 80, né, na década de 90, esses filmes da década de 80 eram exibidos, né, na TV, tanto na Globo, no Sessão da Tarde, quanto no Cinema em Casa, do SBT, eu via muito. E a terceira vertente, acho que são os filmes que meu pai via muito, assim, mas umas coisas meio Robocop, umas paradas não próprias pra criança, mas que meio que me formaram. Eu passei ali, sabe? por isso também. Isso é louco, Eu vi Robocop criança, cara. Isso é muito louco. Mas só pra quem tá nos ouvindo ter uma diferença ter uma noção da diferença de idade. Olha, pra que você vai começar esse assunto? O Leandro nasceu em 91, então quando o Jurassic Park foi lançado, ele tinha 2 anos de idade, né? Não deu pra ver no cinema, né, Leandro? Não. Mas, em comparação, quando eu tinha 2 anos de idade, ET estava sendo lançado no cinema. Olha que legal. E eu não tive a chance de ver, né, no cinema também. Quer dizer, quando lançou, né? Depois, quando foi relançado, eu vi, né, em 2002, aquela versão terrível lá com a troca das escopetas pelos walkie-talkies. Sim, E depois, quando o Cinemark fez a exibição, né, dentro daquele projeto de clássicos, aí passou a versão original de 82 e foi assim a minha melhor experiência com o filme no cinema, né? Foi uma coisa tão assim emocionante que quando foi chegando no ato final eu já não estava conseguindo nem olhar para a tela de tanto que eu chorava. Mas é uma coisa muito forte, né? Mexe muito com a nossa memória afetiva. Quando a gente tem contato com esses filmes, né, que marcaram a nossa infância e tudo mais. Todo mundo já sabe, porque eu sempre falo que na minha cidade nunca teve cinema, então eu não tinha, os filmes que eu via era sempre através de locadora, e a locadora era uma só, mínima, assim, com mas você também, pouquíssimos títulos. E mesmo na TV, né? Você eu via na filmes, TV, né? que eram filmes que passavam muito na TV, né? Esses filmes aí que ficaram no nosso imaginário. Enfim, eu tô trazendo todo esse papo aqui de nostalgia, de referências e tudo, porque isso é um aspecto central no Jogador Número 1, né? A abundância de referências que surgem ali, povoando esse ambiente, né, virtual que foi criado pelo Halliday, que é o personagem do Mark Rylance, né, o Willy Wonka do Spielberg. E a gente tem ali essa gama imensa, né, de personagens que vão surgindo como avatares das pessoas que estão utilizando o Oasis. E você falou, Leandro, sobre o seu irmão, né, que você gostaria de apresentar o livro para ele, né, mesmo que ele não tivesse as referências e tudo igual você tem. Mas eu fico me perguntando se realmente as crianças de hoje não terão
essas referências, porque há uma sistêmica volta a esse passado, né? Seja através de filmes como Jogador Número 1, mas também as séries como Stranger Things, entre outros produtos audiovisuais que Hollywood nos apresenta. Se não é através de filmes que fazem referências, é através do resgate desses próprios filmes, com reboots, remakes, continuações, etc, etc, etc. Então, quando eu vi o Jogador Número 1 e vi aquele universo, né, o filme se passa bem num futuro bem mais, não tão distante assim do nosso presente, mas consideravelmente mais à frente. E mesmo assim as referências que estão ali continuam sendo as que a gente tem hoje, né? Então eu fico imaginando se tanto o Ernest Cline quanto o Spielberg, ao fazerem isso, não estão para além, né, do saudosismo, para além da celebração desses ícones, não estão também oferecendo para a gente um cenário bem pessimista e de uma certa decepção com o que virou Hollywood, com o que virou esse universo da cultura pop autorreferencial o tempo inteiro. Você imaginar que num futuro, daqui a 20, 30 anos, as pessoas ainda estarão consumindo esses produtos, né, de certo modo bem preocupante, porque a nostalgia mesmo corre o risco de acabar. A gente não ter mais esse sentimento, porque eu imagino que para aquelas pessoas, aqueles adolescentes que estão ali, as referências deixaram de ser referências, não são mais nostalgia, são apenas o que elas têm disponível, sabe? Para elas virou a única possibilidade, não tem mais essa de volta ao passado, é o que elas conhecem. Então, mesmo que você tenha ali diálogos, né, como por exemplo aquele desafio que o Nolan, né, que é o vilão, faz pro Wade, que é o protagonista, né, que eles fazem aquele diálogo dos filmes das escolas, né, dos filmes do John Hughes, aí ele cita picardias estudantis também, faz aquela pegadinha ali. É aquilo de se questionar, será que ele realmente viu picardias estudantis ou ele sabe disso através da Wikipédia, sabe? Dessas coisas. Um vídeo no YouTube. Um vídeo no YouTube, sabe? E um youtuber falando sobre o filme, né? As pessoas hoje em dia sabem muito das coisas, mas não sabem nada, né? Muito do que os outros falaram sobre, né? Então, assim, de certo modo me passou, sabe? O filme me passou uma certa melancolia que está subtendida ali por baixo desse filme de ação, de aventura, né? Que sem dúvida nenhuma, o que o que salta mais aos olhos, né? Você vai para o filme desse esperando isso e o filme te entrega isso muito bem, né? Um filme de aventura construído, inclusive, sobre arquétipos de narrativa que eram bem próprios dos filmes lá dos anos 80, da Sessão da Tarde, né? Se a gente for pensar aí nos Goonies, por exemplo, que é um filme produzido pelo Spielberg, que tem um grupo de pré-adolescentes em busca ali de um tesouro, né, escondido dos piratas e tudo, e durante esse percurso eles vão preenchendo ali diversas fases, né, como se fossem fases de um videogame mesmo. Só que não é, né, mas é como se fosse. Sim. E se a gente pegar também, por exemplo, os livros do Harry Potter, né, as aventuras que ele vive também, tem muito disso, né, desse esquema de fases, assim, até você chegar no desafio final. Enfim, são reflexões que eu fiz aí, né? Eu consegui ver o filme 2 vezes antes dessa gravação. Na segunda vez fiz questão de ver em 2D, porque eu tenho também essa sensação de que o 3D às vezes distrai muito a gente, ainda mais filmes tão agitados, né? Eu gostei mais da versão 2D, inclusive. Mas assim, são reflexões que eu fiz e eu queria saber de vocês o que vocês pensaram a respeito dessa coisa da nostalgia, né? Dessa abundância de referências que tem no filme, se isso incomodou em algum ponto vocês? Assim, pra mim, eu acho que
É louco, porque eu já fui pro filme também já sabendo um pouco dessa coisa over, né, das referências, porque eu acho que isso até o filme foi vendido assim também, né, de alguma maneira, tanto o livro quanto o filme, assim. E eu fui assistindo já com o pé atrás, assim, até por isso que você comentou, assim, acho que ultimamente a gente tem visto muitas obras que trazem essa nostalgia, esse saudosismo enquanto mote mesmo, sabe, da proposta, assim. Então, você falou de Stranger Things, aí tem, sei lá, eu posso pensar no Witch, A Coisa, que foi um filme de terror que foi lançado agora, né, um remake, enfim. Que eu acho que tem essas citações que a gente está fazendo aqui, acho que são esse uso da nostalgia acaba para mim sendo bastante frágil, assim. E aí eu já fui pro jogador número 1 meio desconfiado nesse sentido. Só que de alguma maneira, a partir do momento em que o filme se envereda ali pela coisa do jogo e da ficção, e como ficção e realidade se mesclam muito, assim, tanto dentro do próprio filme, quanto se a gente for pensar na nossa vida e relacionando com a internet, com redes sociais. Que é isso, né? Eu acho que quando a gente traz o jogador número 1 para a nossa vida hoje, sabe, 2018, eu não sei se a gente consegue associar a um jogo, né, exatamente, mas eu acho que é facilmente atribuído à maneira como a gente usa a internet e a maneira como a gente se relaciona hoje, né? E aí, enfim, aí à medida que eu fui assistindo o jogador número 1, eu fui percebendo que, na verdade, essas referências que evocam toda uma aura nostálgica de uma década que passou e passa por isso que você falou de talvez ser mesmo uma visão pessimista sobre o que Hollywood se tornou e ser além do que aquela simples frase de na minha época que era bom, sabe? Porque eu acho que toda década tem isso. Esse dia já falei aqui que eu sou da década de 90, assim, esse dia eu tava conversando com uma amiga, sei lá, sobre programas de TV, sabe? Que a minha geração pelo menos foi muito, muito, muito criada pela TV, formada pela TV. Então, sei lá, tava lembrando de programas como TV Cruz, sabe? Umas coisas que a galera da minha idade se relacionam muito fácil e lembram muito disso com uma alegria e com uma nostalgia, porque são as coisas que nos formaram enquanto seres pensantes, enquanto consumidores de cultura, enfim. E eu acho que o meu ponto o jogador número 1, ele usa todos esses artifícios na realidade para construir um universo que, a meu ver, vai além dessa coisa de no meu tempo era bom. Me parece que ele transforma essas referências num alicerce dramático mesmo. Se a gente for perceber, no roteiro tem várias situações pelas quais os personagens passam que essas referências meio que funcionam como artifícios que movem o filme pra frente, sabe? Que movem os personagens, que movem a história, não estão ali só pra ilustrar, sabe? Não são só bibelôs, assim. Essa foi um pouco a minha impressão, não sei o que vocês acham. Eu concordo com tudo que você falou. Tipo, pra mim o filme, ele usa as referências não só como nostalgia, mas também pra mover a trama, assim. E eu acho curioso porque é muito metalinguístico também, né? Porque ele oferece dentro da narrativa, são easter eggs que eles têm que procurar. E o filme, de certa forma, também tá repleto de easter eggs para os espectadores observarem. Eu, como uma pessoa assim, de cultura dos anos 80, eu tenho um pouco, mas não tanto. Até por essa questão mesmo de ter tido a dificuldade do acesso e também da questão de videogame, de nunca ter sido uma gamer, né? Os poucos videogames que eu joguei foram videogames de música, mais novos e tal. Eu acho que para as pessoas que estão muito ligadas a isso, é um filme de jogo também, sabe? É um filme que você é uma espécie de jogador também, assim. Sim. Porque você fica tentado a procurar por essas referências, ao mesmo tempo que elas são colocadas de forma muito orgânica e não simplesmente jogadas, assim. Porque em outras obras a gente percebe que são umas referências, às vezes, só para estar, né? Só para
forçar que aquilo é só pra te forçar a ter uma ligação com aquilo. E nesse filme não, eu acho que é tudo muito bem construído, assim, muito bem colocado de forma orgânica mesmo. E traz questões que são contemporâneas, né? Porque essa coisa da rede social, como que a gente tem vivido tanto nas redes sociais, vivido tanto online e às vezes esquecido o real, assim, ou preferido o ambiente online ao ambiente real, assim, que é o que o filme também questiona, né? É até curioso, assim, quando eles colocam vamos desligar o sistema às terças e quintas? Às terças e quintas. Óbvio que se a gente for pensar numa realidade, isso jamais aconteceria. Jamais, nenhuma corporação iria se desligar às terças e quintas para deixar que a gente vivesse, né? Porque o que eles querem realmente é que a gente esteja o máximo de tempo lá, usando as ferramentas, usando as redes, enfim. Ali é uma utopia, né, que se estabelece naquele final. Exatamente. Assim. Aquela coisa do, olha, vamos nos lembrar que o real é importante, que a gente precisa cuidar dele, assim, né? E que a gente também pode ser o que a gente quiser no real. Não é só no mundo online. No mundo online, aliás, é até mais perigoso, porque ao invés de você ser, você está fingindo ser. No mundo real é que você de fato vai poder ser o que quiser, né? Então, eu acho que ele consegue trazer essa nuance de contemporaneidade também por causa do videogame, né? Que é uma coisa assim que tá... A gente até discutiu isso em outro podcast, que essa coisa do videogame, ela tá muito forte agora, até em outras áreas também, assim, até na própria forma de fazer informação, por exemplo. Tipo o Nexo, você vai ver no Nexo, tem lá joguinhos pra você O que é o Nexo? Clicar. Você explica pro nosso ouvinte. O Nexo é uma plataforma jornalística, né, que você tem conteúdos diversos, assim, jornalístico mesmo, que você assina. E aí tem matérias, entrevistas, podcast. E eles têm também infográficos. E tem esse tipo de informação que é um tipo de jogo. Quiz, que são quiz. Não só quiz, eles também fazem jogos testes. mesmo, assim, testes. Então, assim, eles informam através de games. Não, né? Então, assim, é uma forma nova de lidar com informação. E, é bem interessante. É porque eles compreendem que existe um público que engaja nesse tipo de ação, né? Que é a ação em que você participa, que você interage, assim. Então, eu acho interessante isso. E o que me deixa mais feliz, assim, também, que tem tudo a ver com isso, é que no final das contas, o Spielberg, ele acaba ele poderia ter caído numa armadilha de condenar todo esse mundo virtual, sabe, no final, assim. E eu acho que ele não faz isso, ele consegue estabelecer ali, como eu falei, né, uma utopia, né, algo equilibrado, ele procura esse equilíbrio, ele acho que meio que defende essa ideia de que o virtual, de que o novo, de que a internet, enfim, não é o vilão da história, né, o ideal é a gente conseguir encontrar esse equilíbrio, assim, não vilanizar essas forças e tal. E isso que você falou, acho que a Raquel falou é muito, muito evidente, assim, não só Jogador Número 1, mas eu acho que vários outros filmes, às vezes de forma mais direta, sabe, se a gente for pensar, sei lá, recentemente no remake de Tomb Raider, que também é um filme baseado num game, né? Ou se a gente pensar em outros filmes que não tem nada a ver com videogame teoricamente, mas sei lá, o próprio Mãe do Aronofsky, a forma como a gente se coloca, e aliás o Mãe acho que tem até várias questões para associar com o Jogador Número 1, por acaso, depois eu falo melhor disso. A coisa da fama e tal, eu acho que tem muito a ver. O ego e a fama acho que são questões que podem ser apropriadas ali. Mas é isso, né? A forma como o espectador ele se coloca diante dessa obra, assim, que é uma coisa uma lógica meio de jogo mesmo, de você estar interagindo com o filme de uma maneira que normalmente os filmes não se propõem, assim. E eu acho isso legal, acho que o Jogador Número 1 é bem feito nesse sentido. É o grande problema das adaptações de videogame, né? Você não sente a mesma conexão com os personagens quando você tá com o jogo,
né? Os próprios... Pô, Tomb Raider já tá no terceiro filme aí, não chega perto do que é a experiência de você estar no controle, né? De você ter o ponto de vista, né, de fato, e você controlar esse ponto de vista e se sentir parte, né, daquele universo. Nos 3 filmes acho que tem um problema muito sério disso, e tantos outros filmes também baseados em games. Né? E pensando nessas referências que a gente se conectar mesmo com o que está na tela. Uhum. E pensando nessas, né, a gente está levantando aqui referências de outros filmes e tal, tem outro que me lembrou muito quando eu assisti. Eu saí do filme pensando muito no Existence, do Cronenberg. Né? Boa, que é boa isso, assim, o referência. plot é isso. Existe um jogo que é até... em termos de estrutura do jogo parecido, né? Seria meio que um more RPG também, essa coisa de um jogo online onde várias pessoas estão conectadas ali dentro desse universo virtual, e os caminhos que os personagens vão se enveredando, assim, eu acho que são filmes que dialogam muito também. Sim. É fato que os melhores filmes de games são os que não são baseados em videogames, né? Acaba sendo, com certeza. Né? E uma outra coisa que eu queria comentar também, que é bem contemporânea, assim, é um detalhe, assim, porque as pessoas vivem em containers, né? Sim. Aqueles containers lá. Uhum. E eu estive estudando recentemente comunicação organizacional. E container é uma metáfora para um tipo de comunicação de organizações que entende a comunicação como uma ferramenta, assim. Né? Não como uma coisa dinâmica, mas como uma coisa que está dentro de uma caixinha que você vai tirar e vai usar para poder persuadir o público, persuadir o consumidor e depois colocar de volta. E aí eu fiquei pensando, cara, pode nem ter passado pela cabeça deles sobre isso, mas pra mim fez todo sentido, assim, porque também tem essa questão colocada no filme sobre corporação, sabe? E aí eu fiquei refletindo sobre como que as empresas, elas estão dialogando com seus públicos nessa era nossa de rede social, que é tão horizontal, que é tão dinâmica e tal. E aí eu fiquei me questionando assim, será que as empresas elas estão de fato dialogando, interagindo com o público, sabe? Ou só estão usando os canais de interação, como os comentários, né, nas redes, aquele Fale Conosco, para ficar guardando os nossos dados e enviando spam, sabe? Será que elas continuam pensando a comunicação como essa coisa unilateral, sabe? Ela tomando as decisões e sem realmente ouvir o público, assim. Porque no filme, por exemplo, aquele empresário lá, que é o que quer tomar o Oasis pra ele, ele fala que não quer... Ele simplesmente decide que ele quer fazer do Oasis, né? Sim. Ele quer que seja algo puramente comercial, publicitário, que dê dinheiro. E ele não para ouvir o público disso. Ele não para entender que existe um público que mantém aquilo ali vivo, que mantém aquilo ali interessante. E ele não para ouvir. Ele não para prestar atenção nesse público. Bem caricato ele, né? Total, assim. Eu quero dominar, simplesmente. Eu acho que tem um duelo interessante ali quando a gente coloca esse personagem, o Nolan, né, vivido pelo Ben Mendelsohn, inclusive um ator muito parecido com o diretor de Clube dos Cinco, o diretor da escola, né, que bota os meninos de castigo, e ele é o vilão do Rogue One. Não fiz essa associação. Boa. Aí, ó, easter egg, ó, mais um easter egg. Parece muito, né, o vilão do Clube dos Cinco também, né? Mas quando você coloca esse personagem como o chefe dessa corporação, né, a 101, né, 101, né, que tem inclusive direito, é tão poderosa que tem direito à sua própria força de segurança, né? Em algum momento do filme até achei, isso é polícia ou o que é? Mas não é a polícia, né? Na verdade são os tipo capangas dos caras, né, da corporação. A polícia só chega no final, né? Outro, assustador isso, inclusive, né? Clássico, você pensar nisso, né? A corporação ter essa equipe que parece uma coisa da FBI, sei lá, que é aquilo, né? E eles colocam, né, nesse lugar dessa empresa que
é tão poderosa a ponto de ter essa força de segurança, mas não é tão poderosa a ponto de ser a primeira do mundo, né? Quer ser a segunda. Sim. O que eu achei curioso, inclusive, como talvez até com uma autorreferência ao próprio estúdio que fez o filme, que é o Warner, que é o segundo maior estúdio. Olha só. O primeiro é a Disney, né? Boa. E a Disney tá Nossa senhora, a Disney tá comprando tudo e tá virando realmente a corporação, né? E assim, é claro que pensando nisso, né, é curioso você imaginar que um filme feito por um estúdio poderoso como a Warner pode estar se colocando também como vilão, né, dentro desse filme desse modo, mas ao mesmo tempo a gente não pode ser ingênuo de achar também que está sendo feita, né, uma autocrítica, nossa, temos que mudar, a gente não pode ser assim, claro que não, né, mas eu acho que vai muito de encontro com isso que o Leandro falou antes, de buscar do Spielberg também como um dos motores dessa indústria, buscar esse equilíbrio, porque ao mesmo tempo em que eles não querem parar de ganhar dinheiro com isso, mas ao mesmo tempo assim, vamos dar uma maneirada talvez, né? Vamos pensar o que a gente está fazendo, né? Mas eu acho que é uma forma assim, de tentar equilibrar, mas o duelo ele acaba sendo entre dois tipos de corporação, porque tem essa que é a que quer assumir e a que já está estabelecida, que é a que foi fundada pelo Halliday, né? Que é o criador do Oasis, né? Que é um cara também que estava inserido ali, que pegou toda essa referência, essas referências do universo dele, né? Da infância dele, e construiu um grande negócio em cima disso, né? Então, no meio dessa briga de corporações está a galera que usufrui disso tudo, público, né? Que está brincando ali e que quer batalhar para ter a sua garantia de poder de ação, né? De liberdade ali dentro também, que me leva a pensar nessa discussão sobre neutralidade da rede, né? Que é uma coisa que está muito discutida, principalmente nos Estados Unidos, que é isso, do governo, das corporações não controlarem, sim os usuários. Eu acho que é esse que acaba sendo o principal objetivo dos personagens ali, né? Eles querem não assinar o contrato para ser dono do negócio pelo e dinheiro lucrar só, com né? isso. Mas de controlar no sentido de eles poderem fazer o que eles quiserem, manter o negócio funcionando, porque eles gostam, porque é bacana, é legal estar ali, né? Virou quase que eu acho que isso de só desligar as terças e quintas reflete também uma dependência que eles têm dessa realidade, não tem mais como simplesmente desligar e as pessoas vão viver a vida real, né? Como se aquilo tem não que existisse. Partir de cima, né? Tem que partir da empresa desligar, porque eles mesmos eles não conseguem não acessar. Não dá. E se a gente pensar no nosso dia a dia mesmo, não tem como você simplesmente falar, não quero mais usar celular, não quero mais entrar em rede social. Tem muitas coisas do nosso dia a dia que estão ligadas intimamente a essa vida virtual, né? Não dá especialmente para você desligar. Se você trabalha com isso, né? Especialmente se você trabalha com isso. Eu acho até que dá para você fazer. O problema é que quando ainda você não chegamos volta... nesse ponto de só poder desligar as terças e quintas, né? Mas a gente já está caminhando para isso. Que aí vai ter lá 500 milhões de e-mails e notificações e etc. E aí você que estava relaxado volta a ficar estressado de novo, porque tem muita coisa para ver. É engraçado, porque a gente tá exaltando aqui bastante o filme, né? Por conta justamente dessa... Acho que são duas grandes forças, assim, que é essa força que vem desse extra filme, que é tudo isso que a gente está falando, todas essas discussões que o filme provoca. Eu acho isso muito legal, muito importante, e acho que o filme faz isso com muito sucesso. Acho que a segunda força é isso que a gente está falando das referências e tal, e principalmente dos momentos mais descaradamente fetichizados do filme, como, enfim, uma cena que a gente não pode deixar de citar aqui, que é a cena envolvendo o Iluminado, do Kubrick, que é uma cena, né, que cria todo um universo, que recria todo um universo fantástico ali do Hotel Overlook, e parte disso por uma resolução também ali de um ato do roteiro. Mas a gente também tem que pensar que o filme, né, enquanto obra em si, tem seus problemas também, né? E aí eu acho que no roteiro a gente percebe isso em algumas construções de personagens que não são muito bem
muito bem aproveitadas, assim. Aí eu lembro muito de uma coisa que até li a crítica da Isabel Wittmann, né, do Estante da Sala, dela falando muito sobre a personagem da menina, né, qual é o nome da personagem? Samantha, não? Olha, principal? Samantha, Artemis, não, o nome dela... Artemis ou Samantha. Que é isso, né? A gente cria-se toda uma ideia de que esse é o meu avatar, né? Essa coisa dos avatares é muito forte e tem muito a ver com a nossa vida também, com a forma que você estava falando, Raquel, de como a gente se comporta virtualmente, de como a gente se comporta na vida real. Só que eu acho que o filme também perde a oportunidade de ir mais a fundo nessas questões, assim. Porque aí você tem a Olivia Cook, que é uma menina super bonitinha dentro dos padrões e tal, com todo um discurso de quando você, né, ela falando com o Wade, né, com o protagonista, quando você me encontrar na vida real, você vai se decepcionar e tal. Só que não, assim, quando ele se encontra, obviamente que ele se apaixona ainda mais por ela, porque ela tá super, além de ser uma pessoa interessante, inteligente e tudo mais, e talentosa, ela é bonita, né, esteticamente dentro dos padrões. Então, eles tentam justificar com a coisa daquela manchinha no rosto dela, mas, pô, é a mancha mais fofa que eu já vi, né, assim. Eu também senti isso, assim, eu concordo com a Isabel. Em relação a essa personagem, é isso. Você tem ali começa como se fosse uma proposta, né, de fazer essa personagem ser fora dos padrões. Você vai se decepcionar, eu sou diferente, enfim. Mas aí quando chega na resolução, sabe? É padrão. Eu tendo magra, a concordar. É branca, enfim, é bonita. E realmente essa marca aí de nascença, ela realmente é até fofa, assim. Eu também acho que fica um pouco desperdiçada no sentido da motivação dela, porque apresenta ali uma motivação política, né? Do pai, né, que morreu. Isso. E aí eu acho que isso acaba se perdendo, porque, obviamente, o protagonista precisa ser a pessoa que vai chegar lá, que vai fazer e acontecer. E aí ela acaba ficando nessa sombra, assim, né? Ela desponta com esse diferencial, mas aí ela vai perdendo a importância, assim, eu acho. Então, essas duas questões, pra mim, que são problemas. Eu tendo a concordar com essa ideia dela se colocar, né, como alguém que irá decepcionar o Wade na vida real, e acaba não decepcionando porque ela realmente está dentro dos padrões, né, de estéticos. Mas, ao mesmo tempo, eu reflito sobre duas questões a respeito disso. Primeiro, quando a gente cria um avatar num jogo ou numa rede social, seja lá o que for, esses joguinhos, né, de você criar uma caricatura de você mesmo e tudo mais. Não sei quanto a vocês, mas eu tendo a fazer algo parecido comigo. Cara, eu também. Algo totalmente diferente. Eu também. Eu tendo a fazer um bonequinho parecido comigo com algumas coisas diferentes. Inclusive, no meu Xbox, né, o meu gamer tag lá do Xbox, é um personagem muito parecido comigo. E a única diferença que eu criei é justamente uma marca no rosto. Olha só, você adicionou uma cicatriz. Adicionei uma marca, né? Uma cicatriz assim que vai da testa até na bochecha. Parece um raio. Curioso. Curioso porque é bem parecido com a menina do filme, né? Mas, enfim, isso é algo só que é uma coincidência. Eu acho que isso diz muito sobre a personalidade das pessoas, né, também. Pois é. E a outra coisa é... Quem diz que o Wade irá se decepcionar com ela na vida real é ela mesma. E eu já conheci pessoas no mundo virtual, através de chats e tudo, que diziam exatamente a mesma coisa, porque elas não se consideravam pessoas bonitas, não se consideravam pessoas interessantes, né? E quando você você encontra a pessoa, você fala, poxa, não é assim. Ou quando você vê uma foto, né? Porque tinha disso muito, né?
na internet de antigamente. Foto do perfil. Que hoje em dia você coloca a foto lá, né, no Telegram, no WhatsApp, tudo, você já conhece quase que imediatamente como que a pessoa é, no Instagram e tudo mais. Mas antigamente as pessoas tinham uma resistência em se mostrar, né? Verdade. Eu fui uma dessas pessoas. Eu não gostava enfim, da ideia de que alguém fosse me conhecer e por expor acaso a sua imagem, foi assim, né? que você... E exatamente por isso, por uma questão de autoestima subjetiva, mesmo. né? Da pessoa, às vezes, não, né, ter uma imagem dela mesma, uma autoimagem, que é diferente da percepção que a outra pessoa pode ter, não é? Então, assim, claro, são reflexões, de novo, extra-filme. Né? A gente está discutindo coisas que não estão no filme. Mas surgem a partir dele. Né? E, como eu disse, eu concordo, sim, que quando você está vendo o filme, quando a menina aparece, você, mas... Né, a menina é bonitinha, igual a personagem dela lá dentro ela do jogo. É diferente, né? É bem ela diferente. usa um avatar diferente. Mas ela de é outra bonita. Cor e tudo, ela é padrão. Diferente e tal, mas tá dentro do padrão, né? Mas eu fico refletindo sobre isso também, sabe? Se talvez, assim, a gente às vezes não... a gente pega no pé do filme por questões como essas, uns deslizes, né? Como esses, mas também dá para poder pensar em outras coisas, né? A respeito de como que as pessoas lidam com elas mesmas no ambiente virtual. É verdade. Muito bom você ter falado isso, Renato, porque eu pensei muito nisso também quando eu tava vendo o filme. Tipo, qual seria o meu avatar? Né? Acho que, não sei se tem uma cena em que algumas pessoas ficam... Agora eu não lembro exatamente onde eu vi alguém falando sobre... Tendo essa discussão, né? Se eu pudesse ser um personagem, que personagem eu seria e tal. E é isso, eu acho que seria um pouco isso que você falou também, Renato. Acho que eu tendo a criar personagens muito parecidos comigo, assim. Eu tendo a não ser muito criativo nessas horas, né? E acho que isso vai da personalidade de cada um. E acho que isso é legal até pra gente pensar na personalidade dos personagens. Em como, de repente, a Samantha tava tentando... Enfim, também se posiciona ali. Eu concordo. Eu acho que a Samantha, até porque ela tem essa mancha no rosto, porque, assim... É uma mancha, apesar de fofa, é uma mancha que marca muito, né? E qualquer coisa no rosto é uma coisa que vai mexer com a sua autoimagem. Se aparece uma espinha, ela foi vítima de bullying na escola. Então, assim, nesse sentido dela, olhando para ela, eu também vejo assim. Eu acho que ela se coloca diferente porque ela realmente é uma menina que não deve se achar bonita, que é uma menina que deve ter problemas, deve ter problemas com essa característica dela da mancha em si. Então, assim, aí ela se coloca diferente mesmo, mas eu acho que o problema tá quando o filme poderia ter ido além disso, sabe? E trazido, assim, uma ruptura de padrão mesmo, sabe? Essa ruptura do padrão de beleza, assim, olha. E olha que bonito que seria se quando ele encontrasse com ela fosse uma menina, sabe, fora dos padrões, assim, e ele tivesse aquela mesma reação, aquele mesmo encantamento, e falasse, nossa, mas cara, eu tô apaixonado, sabe, você é linda e tudo mais. Para as pessoas que não se encontram dentro desse padrão, seria muito mais representativo nesse sentido. Seria, mas também, sabe, bem descolado da realidade, né? Mas eu acho que dá pra ter as duas leituras, né? Exatamente. Eu acho eu acho que os filmes, eles são importantes pra isso, claro, assim, claro. Sabe? Porque se a gente ficar só reproduzindo o padrão e reproduzindo o que é, né, a realidade hegemônica e tal, aí nunca vai mudar, assim. Claro, claro. Eu também acho que seria lindo, seria mais motivador, né, nesse sentido, mas... Aí eu acho que se a discussão que a gente está fazendo sobre ela já é uma coisa extra filme, aí a gente já está indo extra filme, porque a gente já está imaginando como que o filme poderia ser, né, melhor. Né? E também esperar isso de um filme do Spielberg, eu realmente acho que a gente já estaria cobrando muito, né? Não sei se a gente pode, se tem isso de cobrar menos ou mais, mas...
Não, ele tem que encarar o filme com o que ele é, né? A sua proposta. Sim, mas né? e dentro do que ele é, a gente aponta o que é crítico, Claro, né? O que claro. é o que a Mais gente vê crítico como pra uma mim, falha. Mais crítico pra mim, mais falha pra mim é a forma, isso que você apontou, a forma como ela vai perdendo de importância ao longo do filme, como que o Wade se desfaz dela. Pra mim isso Porque é não tinha necessidade nenhuma, primeiro, dele tirá-la do jogo, né? Tirá-la do jogo, porque ele usa a desculpa de que não gosta dela demais pra perdê-la, né? Pra vê-la morrer, né? Sei lá o que acontece ali quando a pessoa se perde ali dentro do oásis, né? Quando dá o game over. Mas a forma como ele faz isso, eu achei de uma violência gratuita, porque ainda que seja dentro do jogo, ele dá um tiro na cabeça dela, né? Ele se desfaz dela de uma forma brutal. Então não deixa de ser uma representação de violência contra uma mulher, que é algo recorrente nos filmes do Spielberg, em maior ou menor grau. Para citar uma cena parecida com essa, por exemplo, se a gente lembrar de Munique, tem uma cena de uma violência brutal, como a gente nem encontra nos filmes do Spielberg comumente, em que uma personagem é assassinada a sangue frio, assim, com tiros a sangue frio. Nua ainda por Verdade, cima. É uma cena muito forte. Então, quando o Spielberg é acusado de misoginia, é por coisas desse sentido. Nem tanto assim por ele pregar ódio contra a mulher nos filmes, mas por cenas como essa representarem violência contra a mulher de uma forma que acaba perpetuando, né, esse Sim, discurso, assim. Sim, acaba contribuindo, né? Exato. Porque as imagens, elas têm esse poder. Assim. Isso me incomoda mais, sabe? Na personagem dela, do que exatamente o que ela é na vida real e o que ela é no jogo. Mas enfim, se a gente passou tanto tempo discutindo isso aqui, é porque realmente é algo importante de ser apontado, né? Então eu acho bacana a gente trazer essa discussão aqui para a pauta também. Mas ao mesmo tempo tem a que é a melhor amiga dele, né, no jogo, que é a Aek, né, que é aquele grandalhão lá no jogo. E quando ele encontra com ela na vida real, primeiro ele não sabia que era uma mulher, né? E quando ele encontra com ela, é uma personagem negra, uma mulher negra, que também está mais ou menos parecida, né, na forma, na forma do corpo, né, que ela é grandona e tudo, assim como o avatar dela. Mas eu achei bem curioso e interessante o filme trazer uma personagem LGBT, né, nesse sentido, porque na hora lá do jogo do Iluminado, né, na fase do Iluminado, a gente ainda não tem essa informação de que é uma mulher e ela, né, fica encantada lá com a moça da banheira, né? Verdade, E depois você tem a informação que ela é uma mulher, aí você fala, pô, então ela é lésbica, ou pelo menos bissexual, né, não sei, mas ela dá a entender que ela tem essa atração por outras mulheres também. E assim, então eu achei legal o filme trazer isso também, né? Ainda que seja sutil, que não seja uma coisa assim, uma questão do filme, mas é legal ter essa personagem. É legal. E a atriz é a atriz daquela série Master of None, né? Não sei se vocês assistiram. Não, eu vi Aziz os Ansari. primeiros episódios, eu tô devendo acompanhar o restante. Essa atriz, ela é uma coadjuvante do Master of None, que é basicamente essa personagem, assim. Fisicamente, inclusive figurino, forma de falar, me parece que o Spielberg, ou sei lá, o diretor de casting pegou, olhou pra essa série e falou, não, eu quero não só essa atriz, mas essa personagem aqui no meu filme. E é muito engraçado, legal. Assim. Mas... E os outros meninos também são legais, eu gosto, assim, porque eles são divertidos, né? E ao mesmo tempo que você vê que eles são muito inteligentes, assim, eles são divertidos e tal. Agora, a respeito do principal, né? O Wade, que o nome dele é Wade Owen Watts. A sigla seria WOW. E ele fala, né, que o pai deu esse nome para parecer o personagem de quadrinho, né? Wade Watts, né? Sílabas repetidas, né? Assim, meio... E esse ator, o que vocês acham dele? Porque eu vi que tem gente que tem uma certa resistência a ele, assim, né?
Mas não me incomodou muito, não. Acho que ele cumpre, assim, função. Particularmente não me causa muita coisa, assim, mas eu acho que ele segura o papel, assim. Eu acho que ele tá ok, assim. Eu lembro dele mais criancinha em alguns filmes, né? Eu lembro muito no Mud. Isso. Do Jeff Nichols, né? Amor Bandido. Amor Bandido, que ele tá criancinha também. Tem algum outro filme que eu não tô lembrando também. Ele faz o Árvore da Vida também, do Melick. Ele é uma dos filhos lá da coisa. E o rosto dele é muito... Sei lá, a gente olha pra ele e parece que já viu ele em vários filmes, né? Só que nem tanto também, que ele não fez tantas coisas assim. Mas acho que ele faz X-Men também. Ele faz, o Ciclope. Faz Ciclope. A versão jovem do Ciclope. Ele tem uma cara meio reconhecível, assim. Mas é isso, acho que ele segura bem o papel. É meio comum. É o que chama de rosto comum, né? Comum, tipo... Parece que você já viu em outros vários lugares, assim. Pra mim também, assim, nada demais. Não atrapalha, né? Não atrapalha, mas também não é marcante, assim. Não é aquela pessoa que você fica na cabeça, né? Aquele personagem que fica marcado, assim, pela expressão, pela performance, digamos. É básico, entregou o básico. Em termos de atuação, eu acho a Olivia Cooke, por exemplo, mais interessante que ele, assim. Acho que ela faz coisas mais interessantes do que o protagonista, né? A atriz que interpreta a Samantha. Eu gosto também mais dela. E ela tá num filme ótimo que eu vi já faz alguns anos, que é um filme meio adolescente, assim, mas bem legal, que é o Eu, Você e a Garota... Como é que é? Eu, Você e a Garota que Vai Morrer. É bem legal, assim, um filme bacana, e ela tá muito bem nesse filme. Eu lembrei muito do rosto dela também, imediatamente, quando eu vi. É isso, são atores que não são muito conhecidos, mas, sei lá, quem já os viu em algum outro filme, de repente conseguiu marcar a carinha deles, que são carinhas meio marcantes. Assim. O Spielberg tem um talento nato para trabalhar com atores jovens, né? Verdade. Então é sempre interessante, né? Os elencos que ele forma com adolescentes, né? Ou crianças. E mesmo o elenco adulto aqui é bem interessante, né? O Ben Mendelsohn, que tem aparecido mais aí recentemente nessas grandes produções, é um ótimo ator. Tem o Simon Pegg, né? Fazendo um papel pequeno, mas é sempre interessante. Eu gosto muito do Simon Pegg. Verdade, E o Mark Rylance, que a gente já falou, que faz o Halliday. E tem também a versão digital dele, como o Anorak. Que é aquele mago ali. E tem um que não aparece, né? Que é o T.J. Miller, que está envolvido aí em uma série de acusações aí de assédio sexual, estupro, né? E teve até uma polêmica aí, por que não tiraram nem a voz dele do filme, já que ele não ia aparecer, mas decidiram manter. Mas também, assim, eu nem sabia, na verdade, que era ele que dublava esse personagem, que é o I-Rock, né? Que é o outro vilão. É o sidekick do vilão ali. Então, não sei, talvez seja algo contratual, né? Não sei por que exatamente que não mudaram a voz, ou não daria tempo, não sei. Mas também, né? Ou passaram um pano mesmo, né? Não sei. Ou isso, né? Coisa foda também. Provavelmente é a mistura das coisas, né? Passar pano, questão contratual, e também porque é só a voz. Eles devem ter pensado assim, não por que a gente não vai incomodar ninguém, né? Ninguém vai se incomodar, ninguém nem vai lembrar ou vai saber que é essa pessoa. Mas estamos lembrando. A gente lembra. A gente lembra. Agora, vocês falando do Mark Rylance, é isso, eu gosto, mas também não amo, não, assim, a atuação dele aqui, não. E nem nos outros filmes que eu vi dele, na verdade. O próprio Ponte dos Espiões, né, que meio que deu uma consagrada nele, eu gosto também, mas não é nada que me cause, nossa, que grande atuação, assim. Ele no Dunkirk também, do Nolan, enfim, não me diz muita coisa, assim, mas é isso, também acho que não atrapalha tanto aqui a construção do personagem, não. Porque é um personagem muito interessante, o Halliday.
E gosto das resoluções também ali em relação à coisa das provas que o protagonista tem que cumprir, né? Acho que aquela última Sim. prova é bem legal nesse sentido, assim, de não ser... De tudo levar a gente a achar... Quer dizer, não sei o quanto de spoiler a gente pode falar aqui, né? Vamos controlar. Não, tá liberado. Tá liberadíssimo. Ah, tá liberado? Tem a coisa dele... Do romance dele, né? Com a mulher, que acabou virando a esposa do parceiro dele depois. E como a última prova, no final das contas, acaba não sendo sobre isso, né? E acaba sendo sobre a relação de amizade entre esses dois caras, né? Esses dois amigos. E isso é bem legal, assim, essa construção. Eu gosto também disso. E gosto realmente também da set pieces, né, que ele cria. Aliás, assim, é muito impressionante, né, como que o Spielberg ainda tem esse vigor na direção, porque a fluidez, né, da apresentação ali, quando mostra o lugar onde o Wade vive, até a corrida, né, que ele usa ali, a DeLorean, do De Volta para o Futuro, é num fôlego só, né? O filme só vai parar para respirar ali na garagem, quando eles têm aquele diálogo, né? Depois que eles param lá no Kong, né? É muito frenético, Né? E aquela corrida, aquilo vai num né? fôlego só, cara. Muito legal, Aquela porque ele sai de lá e ele apresenta o lugar onde o Wade mora, depois ele apresenta o que é o Oasis e já vai pra corrida. Né? Tudo assim, são 3 cenas emendadas uma na outra, quase como se fosse uma coisa só. Né? Impressionante. E é uma fluidez louca. Como ele entra ali dentro do óculos, né? Eu gosto daquela tomada, assim. É uma fluidez até muito difícil de fazer, porque ele sai de um mundo, né, completamente cinza, que é a vida real ali. Você vê que tem uma fotografia bem acinzentada, né, mostrando mesmo... um pouco clichê, né? Mostrando a decadência um pouco daquele bairro, daquele lugar. A fotografia do Janusz Kaminski, né? Que é o diretor de fotografia recorrente do Spielberg, dos últimos anos, né? Muitos anos já. E a partir do momento em que ele entra no jogo, no Oasis, que a câmera meio que... É isso, é uma questão de metalinguagem mesmo. Basicamente entra dentro do óculos, sabe? A gente que tá... Eu, pelo menos, ele tava vendo a sessão 3D, no IMAX e tal, com aquele óculos gigante na minha cara. E de repente a câmera entra num outro óculos gigante e a gente se vê dentro de um mundo completamente colorido. E, sabe? E, pô, isso é fantástico. A fluidez como essas primeiras cenas decorrem, assim. Realmente. E é legal, né, ele ir e voltar também da realidade pro virtual para deixar bem clara essa separação. É aquilo que eu tinha falado no início, de dosar bem e não deixar muito cansativo aquela coisa só virtual, né, o tempo todo. E quando ele entra dentro do óculos e vai apresentar o que é o Oasis pra gente, eu lembrei de um aplicativo dos primórdios aí dos bate-papos, que era o Palace, que era exatamente isso, era tipo uma cidade virtual e você escolhia o seu avatar. E quando você caminhava ali, você encontrava os mais variados tipos de avatares, de personagens, né? Você construía. Tinha aquele SimCity também. The Sims. The Sims, né? Mas o The Sims era um jogo que você ia construindo o seu boneco, né? A vida dele era tipo um Tamagotchi, né? Só que mais complexo, elaborado. Mas esse Palace era tipo o Oasis, era um ambiente virtual mesmo, onde você podia encontrar as pessoas, conversar, tinha os joguinhos lá dentro, tudo. Achava que The Sims também era. Mas era uma coisa muito, muito mais precária, né? Em termos assim, de gráficos e tudo, era lento, era até meio chato de você ficar muito tempo ali. Porque precisava de um computador mais potente, né? Para processar os gráficos e tudo. Mas a ideia era essa. Eu vi o filme 2 vezes, na segunda vez eu fiquei prestando atenção nos vários personagens que estão ali, né? E na primeira vez eu reparei em alguns, na segunda eu reparei em outros. Tenho certeza que se eu ver a terceira vez eu vou ver outros ainda que eu não tinha visto. Com certeza. Então tem milhares, né, de personagens e referências ali, algumas que eu nem conheço, né? Tem umas coisas ali que eu realmente já vi assim em algum lugar, né? Mas eu não sei exatamente de onde que é. O design, né? Mas assim, muitas deve ter assim, várias eu coisas resgatei lá do fundo da memória. Mesmo, escondidas, né? Entre aspas, ali no design mesmo, no set, assim, sabe? Design de produção e tudo mais. Alguém já deve ter compilado todas essas referências, né?
Olha, lá no IMDb, que tem aquela parte de referências. Ai, deve ser Só milhões lá. de páginas, né? Só lá tá tipo 170 referências. Nossa. É muita coisa. Então, só lá. Para os completistas, né? É. Dá uma olhada E ainda lá. assim, ainda assim, por causa de questões de direitos autorais e tudo, eles não conseguiram tudo que eles provavelmente queriam, né? Por exemplo, Star Wars mesmo só aparece referenciado em diálogos, né? Não aparece nada assim de personagem porque são estúdios realmente rivais, né, hoje em dia, a Warner e a Disney. E ainda assim, né, tem muita coisa ali dos videogames, dos filmes, né, de quadrinhos, né? Mas é realmente assim por exemplo, você pensar nisso, que tem esse crossover imenso ali de personagens dos mais variados tipos de mídia, mas, por exemplo, quando mostra super-heróis só tem os da DC, né? Sendo que no nosso mundo hoje os que estão mais na cultura pop são os da Marvel. Mas é lógico também, assim como Star Wars, né, também pertence à Disney, eles não iam ceder. Limitações, né, de ordem prática. E acaba funcionando até como um hiperlink também, né? O filme, assim. Ele, tipo, é como uma rede de outras conexões. Mas será? E sobre a referência do Iluminado, o que vocês acharam assim? Porque eu gostei pra caramba. Nossa, eu achei fantástico. Eu achei cara. fantástico. Eu assim. acho que assim. E aí eu li uma crítica de alguém que falava assim, eu acho que a pessoa foi um pouco cruel com o Spielberg. Falou que aquilo ali era ele explicitando o desejo de ter sido Kubrick. Sabe? Gente, eu achei pesado. Eu falei, caramba. O cara era até amigo do Kubrick, né? Os dois eram chapas, pois assim, estavam sempre conversando. Que então, é assim, bizarro de pensar, mas. Pois é super. Faz todo sentido, sabe? Ele trazer o Kubrick ali. Pra mim é uma homenagem e ficou muito foda, porque o Iluminado é uma construção que dá pra fazer um videogame. Então ele pensou muito bem, né? Tipo, vamos fazer aqui como se fosse as fases do Iluminado, assim. Eu achei sensacional. Eu acho que tem algo, assim, de estranho e ao mesmo tempo fascinante de ver o Iluminado sendo transformado num jogo de zumbi, sabe? Eu acho sensacional. Eu acho sensacional ao também. mesmo tempo que traz essa coisa, né, de você estar vendo ali, porque eu não tinha nem noção de que tinha isso no filme. Nossa, nem eu. Foi uma surpresa. Não sei se bizarra. esconderam nos trailers, não sei se... Como eu não li o livro, né? Não sei se é mencionado no livro. Então, assim, eu não esperava de forma alguma. E quando apareceu e veio a música, né? Que eles entraram lá no cinema, né? Assim, pô, cara, que massa. E aí você vê as cenas, assim, recriadas. Tem até uma granulação, assim, na imagem, né? Recriou até isso. E quando e por a gente já ter visto o filme, tipo, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Então, você fica assim, poxa, vai dar merda. Onde é que ele tá indo? Ele não sabe o que vai acontecer. Então, isso é legal também, criar essa relação que você sabe de algo que o personagem não sabe. E os dois eu fico personagens pensando em quem não viu. Não, então, tem isso eu nos fico personagens, pensando em quem não viu os filmes. Como que deve se relacionar, assim, com essas cenas, com essa sequência. Quem não viu o Iluminado, sabe? Porque aí talvez não sabe o que vai se identifique acontecer. com um personagem que também não sabia. Porque tem esse diálogo, né? Como assim você não viu o Iluminado? Aí o personagem fala, não, eu não vejo filme de terror, não sei o quê. E é engraçado, né? Ele se assusta muito. E isso pra gente toma uma camada diferente, né? Uma camada além do que simplesmente a coisa da mimesis ali do ambiente, né? E acho que essa coisa de virar um jogo de zumbi é essencial para que não vire uma referência só em si. A coisa não se encerra em si mesma. Eu acho que tem um desdobramento, e essa coisa de transformar isso num jogo de zumbi acho que faz parte também. Só para ficar melhor e assim me surpreender ainda mais é se o Jack Nicholson aparecesse. Nossa, imagina. Aí eu falei assim, porra, não, o Spielberg é o cara que pode fazer esse tipo de coisa. Pensando aqui, tinha que vir com um aviso, assim, ó, este filme contém spoilers de O Iluminado. Verdade, Aí eu fico me perguntando, será, quando você falou de hiperlink, Raquel, e voltando um pouco à discussão que a gente estava tendo no começo da conversa também, será que, de repente, sei lá, meu irmão assistindo, eu acho que meu irmão não assistiu ainda, tem até que conversar com ele, assistindo um filme como esse, será que rola vontade
das crianças de irem atrás desses filmes, dessas referências, ou vocês acham que acaba se encerrando ali? É uma questão que é sempre levantada, né, quando a gente tem esse tipo de filme, né? Remakes, se a gente né? for pensar nos filmes do Tarantino também, né, por exemplo, Kill Bill. Sabe quem gosta de Kill Bill foi atrás do filme do Bruce Lee? Acho né, que ele muito usa pouca gente, eu acho. o macacão lá amarelo. Isso realmente é uma questão interessante a gente pensar, né? Porque, não sei, aqui no caso é muito explícito que aquela parte do filme ela é inspirada em outro filme, porque ele até pega o VHS, né? E eles entram dentro de um cinema. Sim. Então, e é durante um bom tempo, né? Ele já cria, assim, é uma cena legal, né? Então ele cria, pelo menos assim, não é só uma referência, mas é também uma homenagem a esse filme e deixa claro isso. Então pode ser que nesse caso crie, né, um interesse. Agora, alguma curiosidade mínima, né? Vai depender muito das pessoas também se interessarem, né? Se ela já tem ali, se ela já é uma criança como a gente foi, assim, né? Que ama cinema, eu acho que no mínimo ela vai querer procuro ir procurar atrás, sabe? Até no caso do Tarantino, eu fico tão obcecado com as referências que ele faz que eu vou até atrás das trilhas sonoras, dos filmes que ele pega as trilhas sonoras. Sim. Tem aquela música do Kill Bill mesmo, La Arena, né, do Morricone, que eu gosto tanto daquela música, eu acho que ela tá tão bem inserida no Kill Bill, por isso eu tenho que ver o filme de onde ela surgiu, que é um faroeste B lá, espaguete, Bzaço lá. Mas e quando ela surge no filme, você fala assim, pô, que caralho, você fica emocionado de ouvir a música, né, no seu contexto original. Mas eu acho que realmente vai depender do grau de cinefilia do espectador. E legal, né, você ter citado o Tarantino, porque tem muita essa discussão também, né? Sobre como o Tarantino se apropria dessas coisas e de que maneira isso é mais positivo ou mais negativo, né? Até que ponto ele está explorando, e a palavra explorando aqui tem várias conexões, principalmente se a gente for pensar que basicamente os filmes que ele se referencia são filmes de exploitation também, assim, filmes B e tal. Sim. Então, até que ponto ele não está explorando esse imaginário ou existe realmente uma tentativa de homenagem? Assim. Para mim é bem claro que é uma homenagem, mas eu entendo algumas pessoas acharem também, lerem isso de uma forma mais de exploração do que de qualquer outra coisa. Né? Inclusive algo que eu estou pesquisando, né, no mestrado. De Palma? Eu parto do recorte do De Palma, mas a discussão é justamente a respeito disso, né? Dessas intertextualidades que se tornaram quase que regra, né, no cinema atual. De a gente estar realmente diante desse fim da nostalgia, dela estar se tornando a referência de hoje, e não exatamente uma volta ao passado, né, mas uma única possibilidade que a gente tem de fazer as coisas, né? Então vai chegar daqui a um tempo que não vai ter mais como voltar. A gente vai parar nos anos 80. Né? Para onde que a gente vai depois disso? A gente vai ficar sempre voltando nos anos 80, para sempre. Ai, credo. Mas é isso que eu tô falando, a decepção e do pessimismo que o jogador número 1 traz ao mostrar esse universo de 2040 e tantos. É porque eu sempre acredito em coisas novas, assim. Eu sempre acredito no poder de criação que a gente tem. Raquel, mas mesmo quando a gente aproxima para a vida real é complicado. Se for transferir para o mundo da música, por exemplo, se você vê qualquer enquete que a galera faz sobre qual banda você quer ver no Brasil, fala Metallica, em primeiro lugar. Sabe, uma banda que já viu milhões de vezes, uma banda... desculpa os fãs do Metallica, assim, mas mega ultrapassada hoje, assim, sinceramente, não contribui. Eu nunca vi Metallica, não fale de Metallica, porque a gente tem que ver Metallica ainda. Mas assim, sabe, ser a banda mais pedida, eu acho um troço muito problemático. E pra mim não representa que, então hoje não existem bandas boas. Muito pelo contrário, assim, eu parto do princípio sempre de que isso é uma coisa que, isso tá na minha cabeça há muito tempo, desde que eu era adolescente, assim, que eu tô vivendo a época que eu tinha que viver, assim, que muita gente tem esse discurso, queria ter nascido nos anos 70, não sei o que, ter vivido nos anos 60. Assim, legal, também queria, mas queria ter vivido todas as épocas também, porque acho que todas as épocas têm as suas
questões de ouro, sabe? As suas coisas maravilhosas e tal. E eu sou muito feliz de estar vivendo a minha contemporaneidade, de estar curtindo, sei lá, bandas e filmes e diretores contemporâneos, sabe? Que eu sou tão apaixonado por eles quanto eu sou por diretores e bandas do passado, entende? Então eu acho meio problemático mesmo, assim. E essa visão pessimista que o filme traz, eu acho que reflete o que a nossa sociedade vive mesmo, assim. A galera vive muito no passado, infelizmente, assim. Porque tem muita coisa boa aí, sabe? Tipo, muita coisa boa mesmo, assim, de não dever nada, sabe? Sim. Enfim. É parte de uma preguiça também das pessoas isso de que eu ia buscarem dizer. o novo, né? Eu acho que a gente Comodismo tem poder criativo. de ficar sempre voltando às mesmas coisas. Mas existe um comodismo de ficar no que é confortável, no que é conhecido, porque a mídia não ajuda muito, né? A questão da mídia, você tem que, tipo, explorar mesmo, assim. Essa questão de música nova, por exemplo, se você não for atrás de música nova, você não vai conhecer música nova. Se você não for atrás de bandas novas de rock, você não vai conhecer. E não só na mídia digital, mas na vida off também. Tipo, é muito difícil você... vou pegar uma programação aqui. Vou no show, na casa de show pequena, perto da minha casa, sabe? As bandas muito complicado locais. descobrir isso, sabe? Mas assim, eu sou otimista incurável. Eu não queria ter... Eu queria passar um tempo no passado, viver aquelas coisas dos festivais dos anos 60 e 70, que devia ser maravilhoso. Claro, anos 80 eu pulo. Não, por quê? Que isso, né? Mas assim, eu também gostaria de poder viver o futuro, sabe? Porque eu não tenho... eu gostaria de poder viver o futuro, porque eu acho assim que a gente não tem capacidade de imaginar ainda. A gente tá perdendo, na verdade, porque a gente tá muito ligado no saudosismo, no confortável, a gente tá perdendo a capacidade de imaginar o futuro, assim. A gente tá sempre... A gente não tá olhando pras estrelas, sabe? Eu vi 2001 recentemente e olha a capacidade imaginativa do Kubrick, que nunca tinha visto foto do espaço e fez aquilo. Teve muito estudo, obviamente, porque ele era um cara inteligente, um cara metódico, enfim. Mas, assim, foi criado, sabe? Então, assim, a gente tá perdendo essa capacidade de imaginar o futuro porque a gente tá muito preso no passado. Então, eu acho que a gente precisa, olhar pra trás, entender que tem coisas boas, que são importantes e que a gente não precisa deixá-las guardadas. A gente pode revivê-las, mas a gente não pode deixar de pensar o futuro, sabe? Eu tô sempre assim, tentando ver o que de novo tá sendo feito, assim, e sei lá, tentar valorizar de certa forma, porque realmente, se a gente se prender no passado, aí realmente não vai ter como. Eu gostaria muito, assim, que o filme, o Jogador Número 1, deixasse mais claro isso, sabe? Eu acho que isso tá ali, de algum modo, mas o filme não é exatamente sobre isso. Né? Porque tá ali. Tá muito ligado nessa coisa dos anos 80, das referências. Exato, né? ele é sim essa celebração da nostalgia, né? Mas ao mesmo tempo ele deixa isso pra gente pensar. Tanto é que a gente tá aqui há mais de uma hora discutindo o filme e a gente voltou nesse tema várias vezes. E olha só, a forma dele é uma forma nova. A gente só tá essa forma do 3D, sabe? Essa forma como o Spielberg construiu o filme é uma forma nova de cinema. Não exatamente, né? Sim, o 3D é bem antigo, né? Não, o 3D hoje ele tá é antigo, mais mas eu falo as tecnologias usadas neste filme, elas são tecnologias novas. E não só a tecnologia, acho que a linguagem dele também. É isso, não é particularmente inovadora no sentido de, nossa, que marco, mas, sei lá, como foi Avatar, por exemplo, né, James Cameron e tal. Mas Avatar já vai fazer 10 anos, né? Mas eu tô dizendo o novo tipo assim, nesse sentido. Mas assim, sim, não é uma coisa porque clássica, eu não sabe? acho... Tá olhando pra frente na forma também, é verdade, tem razão. Mas é igual eu disse, na versão 2D o filme me pareceu melhor, porque não me fez falta nenhuma o 3D. Então por isso que eu questiono um pouco, sabe? Se ele realmente está usando o 3D. Eu acho que o 3D tá mais ali porque é o establishment hoje do mainstream, né? Pra ganhar dinheiro, cara. Mas aí é mais uma vez, né? Tipo assim, tem a ferramenta.
Por que a gente não tá usando? Eu acho que você tá correto, assim, no seu raciocínio. Eu só não vejo com uma intenção artística, sabe? Nesse ponto, assim. Mas, enfim, mesmo que... só retomando aqui o que eu tava falando, mesmo que isso não esteja no filme, né? Essa questão desse fim da nostalgia, né? Dessa decepção, desse pessimismo, não seja a questão principal do filme, eu não acho que o filme precisa ser abertamente sobre isso para que ele seja também sobre isso. Eu acho que se ele deixa essa possibilidade aberta para que a gente debata, acho que já é suficiente, né? Não precisa ele afirmar isso claramente, explicitamente. Eu acho que o tema estando ali já basta para que a gente tire, né, uma reflexão sobre isso e tem seu valor, né, mesmo assim como teria se o filme fosse exatamente uma discussão sobre esse tema, né? Mas eu acho até, em alguns casos, até mais interessante quando o filme mesmo não dá respostas, não faz afirmações, não faz propostas, né, e deixa isso pra gente pensar, né? Acho que a função da crítica, né, tá muito nisso aí também, de propor esse tipo de pensamento, que é o que o André Bazin falava, né? Que a função da crítica é prolongar esse prazer, né, de você ver um filme, justamente através da reflexão, né, do que está na tela, do que está nas imagens. Bazin, inclusive, centenário dele, né, neste mês. Completaria 100 anos se estivesse vivo. Nossa, total, Renato. Acho que esse é o norte mesmo, assim. E acho que a gente compartilha um pouco dessa visão também, né? De não ser só uma análise objetiva daquilo ali que você está vendo, mas, né, propor mesmo uma expansão daquilo que você viu, né? E essa frase é maravilhosa, né? Prolongar o prazer. Que é isso, no final das contas. Pega um cafezinho, prolongue com a gente. Isso aí. Eu sinceramente, pra mim é até difícil pensar a crítica sem trazer essas camadas, essas discussões. Porque os filmes do Spielberg tem muito disso. Eles são filmes high concept, né, como dizem, né, tem uma proposta bem estabelecida, bem marcada, né, fácil de vender, mas sempre tem nas imagens, isso que é o mais legal, nas imagens, não no roteiro, não nos diálogos, possibilidades de reflexão, né? Eu penso muito nisso do Guerra dos Mundos, né, que é uma história que já foi contada várias vezes, né, e ele não foge muito assim do que é o livro do H.G. Wells, mas nas imagens você tem várias coisas que você pode pensar ali a respeito do terrorismo, né, que pós 11 de setembro, desse apocalipse, né, que a gente estaria vivendo, essa distopia, e o Minority Report também. Minority Report, inclusive, em termos assim, de direção de arte, fotografia, me lembrou muito Jogador Número 1. Eu também, eu acho que eu até citei ele no meu Minority Report, no meu texto também, eu acho. Essa coisa cinzentada, né? E você falou do Guerra dos Mundos, pra mim é o... luz, assim, fraca, presente o tempo inteiro, né? Essa luz branca, né? Esquisita. A gente até lembrou do Guerra dos Mundos no podcast que a gente gravou sobre Um Lugar Silencioso. E eu acho que Guerra dos Mundos tinha sido o último grande blockbuster do Spielberg, assim, em termos de qualidade, assim, né, pra mim. Porque depois ele fez Indiana Jones, O Reino da Caveira de Cristal, que, enfim, ele mesmo admite que, né, complicado, que eu curto, cara. assim. Você curte? Apesar de todos os problemas, eu curto. Eu acho também isso, por isso, sabe? Pelas coisas que eu tiro do filme, assim. Mais do que ele é mesmo. Do que ele é como a aventura do Indiana Jones, mas de coisas que eu pensei a respeito dele. Realmente, eu acho que o Guerra dos Mundos, até então, era o que tinha conseguido, 2005, né? Assim. Muito tempo já, 13 anos. Nossa. É verdade. Depois ele enveredou, né, nessa de fazer esses filmes mais sérios, né, um atrás do outro. Tanto que quando ele fez O Bom Gigante Amigo, foi uma coisa meio assim, vou fazer pros meus netos, alguma coisa assim. É incrível como ele é versátil, né?
Nossa, E acaba que assim, a computação digital acaba ajudando muito ele nesse sentido, porque ele vai ter uma equipe inteira para poder fazer, né? Claro, ele como diretor vai dar o norte, né? Mas ele vai ter uma equipe inteira de jovens trabalhando ali, criando essas imagens para ele, né? Não precisa mais ele ter aquela energia, né, dele jovem lá nos anos 80, no meio da selva, no meio do deserto. Com certeza ele se reenergiza, se revigora com essa galera nova fazendo isso e ele lá, sabe? E ele vem com tudo agora. Tinha o Tintin também, né? O Tintin foi depois do Guerra dos Mundos, né? Sim, foi depois. Mas acho que não considero o Tintin um grande filme, né? O Guerra dos Mundos eu acho um grande filme. Eu gosto muito de Guerra dos Mundos, eu acho muito bom. E é louco que vocês estão falando da versatilidade do Spielberg, que ele fez The Post, né, agora. Quer dizer, ele fez The Post durante a produção do Jogador Número 1. Durante. Né? E só isso já... A pessoa múltipla. Prova o ponto, assim. Que é um filme que eu gosto também, e inclusive acho que tem algumas questões aí semelhantes com o Jogador Número 1, na forma como ele se apropria também de uma nostalgia. No caso, toda essa aura do jornalismo, né, e de como ele tenta resgatar um pouco essa coisa, para além de, né, ter toda uma reconstrução de época e tal, né, da década de 70 e tal. E apontando para frente, para o futuro, olhando para as estrelas, como a Raquel falou, ele tá prometendo aí um remake de West Side Story, né, um musical. E não sei como vai ser isso, assim, sinceramente. Não sei o que esperar, assim. Eu sou conhecido por não ser fã desse filme, né? O original. Mas, quem sabe o Spielberg não melhora. Mas aqui, agora eu tô curiosa, porque você falou de paralelos com Mãe. Pois é. Desenvolva, Vamos Leandro, fechar aqui o nosso papo com isso, Leandro. Vai lá. Então, não sei, cara. Aí eu vou jogar pra vocês também um pouco, porque... na verdade, não é tão consolidado isso. Eu preciso até rever o filme pensando nisso. Eu queria ter revisto o filme antes de bater esse papo aqui com vocês, mas não consegui. Porque eu quero tentar entender isso melhor, assim. Que é toda uma discussão que eu acho que o Jogador Número 1 suscita, de fama e de ego, assim. Porque eu acho que tudo isso que a gente falou em relação ao Spielberg... Tanto o Spielberg quanto a Warner se colocando ali no filme de alguma maneira, de que maneira esse ego ele tá presente no filme, sabe? E eu acho que isso no Jogador Número 1 tá muito vivo através do personagem do Halliday. Porque ali o Spielberg tá construindo um personagem, né, óbvio, a partir do livro, mas eu acho que faz todo sentido as camadas que a história, né, do Spielberg adiciona ali quando ele constrói esse personagem. Que é um personagem muito cultuado, um personagem que criou um mundo, né, um universo incrível. Eu acho que dá super para fazer um paralelo com essa coisa do Spielberg também, né, de todo um mundo, de todo um universo que ele cria na década de 80, né, de como ele povoa o nosso imaginário. E essa coisa do que a gente comentou também de uma estética de game, e como o Spielberg apropria isso na própria narrativa mesmo, como a gente coloca esse espectador, espectador emancipado, para citar o Rancière lá, naquele texto dele, de como a gente não é, óbvio, qualquer filme, né, qualquer obra, a gente não é um ser passivo diante daquilo, a gente tá ali, né, interagindo, só que eu acho que o Spielberg, e acho que outros diretores também aí, que entra o Aronofsky com Mãe, eu acho que ele joga uma outra camada de interação, que não é só essa da gente trazer as nossas bagagens e assistir o filme de uma forma ativa. É uma interação que é a partir da linguagem também, assim, a partir de como a câmera se coloca diante daquela mise-en-scène ali, de como aquilo é construído. Sei lá, da câmera entrar no óculos de realidade virtual, sabe? De como a câmera flui entre os personagens, como ele constrói aquela cena da corrida. E eu acho que o Mãe, ele cria também, de alguma maneira, essa relação com o espectador, sabe? A forma como a câmera tá totalmente vidrada na personagem da Jennifer Lawrence e como a gente meio que passa pelo filme como se a gente estivesse também passando por fases, sabe? Ela passa por diversas provações ao longo do filme que, a meu ver, são meio
como fases, assim. Eu tinha pensado isso quando eu vi o filme, e depois eu vi um vídeo bem legal que o Arthur Tuoto, que é um crítico, enfim, escreve pra Cinética também e tal, ele desenvolve bem esse argumento, assim. É um troço que eu já estava pensando também. E eu me relaciono isso muito com o jogador número 1. Não sei se vocês acham isso muito loucura, assim, mas acho que as apropriações que eu faço são a partir dessas duas questões, que é a questão da fama e do ego desses personagens, no caso do Halliday, né, do jogador número 1, e no personagem do Javier Bardem, do Mãe, e essa própria linguagem mesmo que traz essa coisa do game, da interação com quem está assistindo. Muito bom. Eu não havia passado pela minha cabeça essa relação, não, mas eu acho que sim, faz sentido e tem disso mesmo, né? Eu também da acho. gente pensar nessa possível, né, autocrítica que esteja ali. Mas tem uma crítica que eu li do David Elrich na IndieWire, que ele reflete muito sobre isso também, sabe? Como que o Spielberg, como criador, né, ou co-criador desse universo, se espelharia, né, no Halliday, ali no caso. Sim, isso aí. E assim, ele coloca como que o Halliday, quando reage, né, ao Wade, quando o Wade consegue lá cumprir as provas, ele não fica tão assim feliz, né? Talvez até pela própria característica do personagem, que parece ter um certo grau de autismo, né? Ele é meio assim aéreo, assim, meio muito, muito fechado dentro de si, né? E eu acho que tem nessa crítica ele pontua isso, que o Halliday meio que olha para aqui e fala assim, eles não vão salvar, eles vão manter isso aqui funcionando, né? Mas ele não tem ele não vê nessas novas pessoas talvez a concretização do desejo que ele tivesse de que aquilo fosse além, que aquilo se desenvolvesse para novas possibilidades. E ele meio que percebe que assim, essa geração vai continuar se retroalimentando disso aqui para sempre, sabe? Então, meio que isso, assim, como se o Spielberg estivesse colocando nesse lugar também, sabe? E legal que o Halliday apresenta a opção dele poder destruir aquele mundo, né? Com aquele botão que tem no quarto e tal. Eu acho isso um elemento bem legal também. Exato. Eu achei o paralelo fantástico. Eu concordo, assim, com tudo que você falou. Porque realmente, em Mãe, assim, você parece que tá vivendo aquilo, né? Você tá... A experiência que ela tem é a experiência que você tá tendo, assim. A gente sai angustiado, a gente sai, sei lá, detonado daquele filme. E aí... E é como fases... E no final, que também é um ciclo, né? Que vai se iniciar de novo. Também. Aí, remete ao Atari, por exemplo. Exatamente. Que é uma então, peça fundamental no jogador número 1 também. Então eu acho que tem tudo a ver mesmo. Apesar de serem filmes completamente diferentes em outros sentidos. Muito bem. Então, com essa imagem da Bíblia como um videogame, a gente termina o nosso papo aqui com o Leandro. A não ser que vocês queiram discutir mais alguma coisa do filme. Eu acho que já deu, né? Acho que é isso. Falamos bastante acho aqui. Que foi bastante, hein? Mas para vocês verem como que é um filme rico mesmo, né? Assim, de possibilidade de reflexão. Então é isso. E uma coisa que a gente não disse. É um filme bem divertido, né? Demais. É um filme que entretém, assim. Então isso é legal, né? Você conseguir retirar essas coisas... De novo, né? Tem problemas e tudo. Eu acho que tem, por exemplo, diálogos expositivos em cenas desnecessárias. Inclusive, uma que me incomoda mais é aquela hora que eles fazem aquela armação lá pro Nolan, né? Que fingem que ele tá no escritório dele. E eles têm que explicar isso pro público, né? Essa hora é péssimo. O que eles fizeram. Então, acho que é algo assim que o próprio Spielberg não faria num passado aí, né? Nos anos 80. Ele resolveria isso com a imagem, né? E só uma curiosidade. Tem um amigo meu, Gabriel,
Ele é até ouvinte e tal também, nosso, e ele falou que me indicou uma crítica do Ricardo Vieira Lisboa, do Apala de Walsh, que ele é um crítico lá de Portugal, né? E ele, que é muito bacana, né, o site, e ele faz, na crítica do jogador número 1, ele dá a entender de que o nome do vilão é uma referência também, porque o vilão se chama Nolan Sorrento, e aí na hora que ele escreve escreve esse nome, ele coloca Nolan Sorrentino, e aí como, sei lá, o Christopher Nolan e o Sorrentino. E o Sorrentino fossem meio que vilões, assim, de alguma maneira do cinema. É uma viagem muito louca, mas eu achei divertido. Assim. Legal. Leandro, valeu demais, cara, por mais esse papo. Pô, demais. Obrigado demais pelo convite. Muito divertido falar de Spielberg, falar de como isso, assim. E tô aí à disposição, sempre quando quiser. Fica aí a sugestão também para vocês lerem a crítica do Leandro, se já não fizeram isso. O link está aí na página do programa. E escutem, claro, o Plano Sequência, podcast do qual o Leandro também participa mensalmente aqui no Cinematório, falando das filmografias de vários cineastas. É isso. Então, até o nosso próximo papo, nosso próximo encontro. Nosso Valeu. próximo café. Um abraço. Raquel, acabou que a gente não falou da trilha sonora durante o debate com o Leandro, né? E é uma trilha sonora bem legal, né? Eu acho que quando se fala, né, de referências gratuitas, né, que os ícones, né, dos anos 80, dos anos 90 vão aparecendo ali na tela, eu acho que com a trilha sonora é mais justo você falar isso, porque Sim. Apesar de algumas músicas realmente terem a ver, né, com o que tá rolando e tudo, mas é muito assim, nostalgia pela nostalgia. Né? Acaba que são aquelas músicas conhecidas, né? E, bom, anos 80, assim, difícil não gostar. É muito nostálgico mesmo, assim. A primeira música, por exemplo, que já Jump, né? Do Van Halen, assim, tem a ver. Porque essa coisa de você, sei lá, mergulhar ali naquele mundo, assim. E a letra fala disso. Mas já é uma música, assim, né? Super conhecida, que já tá, enfim, no imaginário das pessoas. Não é arriscada. É uma trilha sonora que não é arriscada. Ela é bem de acordo com esse saudosismo mesmo, essa nostalgia. Eu acho que vem daquilo também que a gente discutiu, de a gente ter um monte de filmes e séries que ficam resgatando os anos 80, né? Já quase que uns 10 anos já a gente tem filmes e séries desse tipo, né? Então acaba que essas músicas elas já não são mais nostálgicas, elas estão aí, a gente já cansou de ouvir de novo. A gente cansou de ouvir nos anos 80, agora estamos cansando de ouvir. Né? Aqui em Belo Horizonte, inclusive, tinha uma festa dos anos 80, né? Supra Sumo. Que assim, enjoou, né? Porque nossa, eu não aguentava mais. Era um evento que acontecia assim de vez em quando, aí passou a ter toda semana. Né? Tanto que acabou, não tem mais, eu acho. Mas tem outras, né? Copies, festas parecidas, né? Agora é anos 80, 90, 2000. Mas enfim, de qualquer forma, a trilha sonora, pelo menos assim, a compilação, porque a trilha sonora do filme mesmo é original, composta pelo Alan Silvestre, que é um compositor dos anos 80 de uma trilha sonora muito famosa, que é do De Volta para o Futuro. Inclusive, no filme tem um momento que eu amo, que é a hora do cubo de Zemeckis, referência direta ao Robert Zemeckis, parceiraço do Steven Spielberg, diretor do De Volta para o Futuro, o Spielberg produtor do De Volta para o Futuro também, né? E tem um momento ali que na hora que, quando ele, o Wade, né, ou Parzival, que é o nome do avatar dele, né? Quando ele usa o cubo de Zemeckis, vem os acordes da trilha sonora do De Volta para o Futuro. É um momento lindo, assim,
de homenagem, né? Ao mesmo tempo é o cara usando a própria referência, né? Autorreferencial. Autorreferencial. E assim, é bem assim, é só uns acordes mesmo, aqueles acordes icônicos, né? Então tem essa trilha sonora original, instrumental, e tem essa outra que é a compilação de músicas, né? Que eu acho que não foi lançada. Eu acho que você tem que fazer uma playlist, inclusive fica a dica. A gente coloca lá no nosso perfil do Spotify. Para você ir lá no nosso perfil no Spotify e conferir então as músicas de Ready Player One. Então tem, que a Raquel falou, Jump do Van Halen, tem World in My Eyes do Depeche Mode, Tom Sawyer do Rush, né, que é uma música que também foi usada várias vezes. Cara, dava até pra pensar assim, quantas vezes que ela já foi usada em cinema, né? Deve ser uma das mais utilizadas. We're Not Gonna Take It, da banda Twisted Sister, que é ótima, né? Daquelas músicas que dá pra você largar tudo que você tá fazendo e levantar os braços e cantar. Take On Me, né? Um clássico do A-ha. You Make My Dreams, do Daryl Hall e John Waits, né? Que é também uma música muito legal. E acho que no filme é a que encerra, né? E tem também I Wanna Be Your Lover, do Prince, I Hate Myself for Loving You, do Joan Jett, com as Black Hearts. Everybody Wants to Rule the World, outro classicaço dos anos 80, né? Tears for Fears. Just My Imagination, do Temptations. Can't Hide My Love, Earth, Wind and Fire. Staying Alive, Bee Gees, que é a hora da cena do cara, que estão dançando. Né? Que aí, no caso, não é uma música dos anos 80, né? É uma música dos anos 70. Mas que atravessou gerações. E é a disco, né? É a disco que começou nos anos 70 e atravessou os anos 80 também. One Way or Another, Blonde, né? Fantástica também, linda música, linda banda. E Blue Monday. Linda banda. Aham, tá querendo dizer linda Blonde. A banda é linda, eu adoro Blonde. É uma das minhas bandas favoritas. Mas ela é linda mesmo, ela é linda. Enfim, tá aí então. Essas são as faixas que são creditadas lá no filme. Então você confira lá no Spotify, tá bom? Você que quiser aí matar a saudade ou simplesmente ouvir por ouvir. Uma boa desculpa aí para escutar a música dos anos 80. Enfim. Bom, vamos indo então, Raquel. Lembrando que aos nossos ouvintes, claro que estamos nas redes sociais, em todas elas, Facebook, Instagram, Twitter, só procurar pelo Cinematório Live você acha. Tem também o nosso grupo no Telegram para você interagir com a gente. O pessoal já falou bastante sobre o jogador número 1 lá, mas sempre é tempo, né? Inclusive a partir deste podcast levantamos aí várias questões que podemos voltar a elas lá no Telegram. Então clique no link que está aí na página desse episódio para você entrar lá, não paga nada, é um grupo aberto e você pode se reunir com a multidão de cinéfilos que está no Cinematório Café. E se você é gamer, estou curiosa para saber se você gostou do filme, né? Aí deixa lá seu comentário lá no grupo ou no nosso... Na página do programa. No nosso site, na página do programa. Porque eu fiquei pensando nisso mesmo. Será que quem, sabe, tem essa cultura gamer mesmo, de jogos, se gostou de como foi feito, assim, o filme, né? Então, deixa aí a sua opinião. Ou mande um e-mail pra gente, né? contato@cinematório.com.br. Lembrando que a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo. E para você conhecer quais são, né, as nossas recompensas que você ganha apoiando o Cinematório, basta você clicar no banner que está no nosso site. Então é isso, pessoal. A gente vai se despedindo aqui e aguardando vocês no próximo programa, tá bom? Um beijo e até a próxima. É isso aí. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Até mais. Tchau.